Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como eu disse aqui no título, esse vídeo não vai ser nada fácil para gravar. É, o Miguelzinho nasceu, então eu vou trazer o meu relato de parto para vocês. Infelizmente, ele precisou ficar lá no hospital, peguei alta e ele ficou. Mas, mesmo não sendo um vídeo nada fácil de gravar, eu quero trazer aqui o meu relato para vocês, para outras mãezinhas também. Espero que vocês gostem, para vocês que acompanham o canal, para você que ainda não é inscrito, está chegando agora aqui no canal. Sejam muito bem-vindos também. Já se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outros amigos e venha fazer parte da nossa família, tá bom? Bom, vou começar então fazendo o meu relato. Confesso que a minha voz tá um pouquinho rouca, devido à recuperação, né? Eu fiz um parto cesárea, então eu vou estar falando bem devagarzinho. Geralmente eu sou bem acelerada, mas eu vou falar mais devagar hoje, né? Por conta de tudo isso, então eu tô com um pouco com a voz rouca. Peço que ignorem essa parte e espero que vocês assistam o vídeo até o final. Eu deixei algumas imagens bem bonitas de tudo o que aconteceu, do meu parto. Então eu quero compartilhar com muito carinho com vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. O último vídeo aqui do canal, para quem não acompanha o canal, depois pode voltar para dar uma olhadinha e assistir o vídeo, que tá bem bacana. Eu gravei arrumando as malinhas, a mala maternidade. Então, comecei a fazer um diário da minha gestação. A minha gestação é a minha primeira gestação. Eu engravidei, né, do Miguel, fiz um tratamento, consegui engravidar. E desde então, não foi uma gestação fácil. No início da gestação, eu tive sangramento, descolamento de placenta, precisamos ficar de repouso, né? Então, assim, não foi uma gravidez nada fácil. Eu pesquisei muito, estudei muito sobre a gestação em si, todo o processo de fertilização, o processo para fazer um tratamento, conseguir êxito nas tentativas de uma gestação, preparar o corpo, tomar vitaminas e tudo mais. Então eu acompanhei muito, algumas dicas também até depois, né? E quis trazer alguns vídeos para compartilhar esses momentos com vocês, que a gente sabe que às vezes procura muita coisa na internet e não encontra. Então, desde o início, a minha gestação não foi fácil. Fiz um acompanhamento, a minha gestação era uma gravidez de risco. E há mais ou menos uma semana atrás, eu fiz então um vídeo arrumando a malinha dele. Eu estava com 36 semanas e faltando 2 dias para completar 37 semanas. Tanto que eu fiz o vídeo para soltar no sábado. Eu fiz o vídeo na quinta-feira para soltar no sábado, que era o dia que eu completava as 37 semanas arrumando a malinha do Miguel. Como eu disse, esse vídeo tem aqui no canal. É um vídeo anterior a esse. Então já estava arrumando tudo, já estava caminhando para 37 semanas, faltava 2 dias apenas. E naquele mesmo dia que eu gravei o vídeo por volta de umas 5 horas da tarde. Às 9 horas da noite, a minha bolsa estourou. Então, no mesmo dia, na quinta-feira, no dia 22 de junho, a minha bolsa estourou. E foi aí que o nascimento do Miguel começou, né? Todo o meu trabalho de parto, ele ainda sendo prematuro, considerado prematuro, porque o pré-termo ele é considerado a partir de 37 semanas. Então, por 2 dias, o Miguelzinho antecipou e acabou nascendo prematuro. No dia 26 mesmo, na quinta-feira, como eu disse, o dia que eu gravei o vídeo, eu senti que eu estava perdendo líquido, mas é muito confuso. Por quê? Porque quando a gente começa a perder o líquido, principalmente para mim, que é gestação de primeira viagem, mamãe de primeira viagem, a gente acaba se confundindo se é xixi, se é um escape ali, né, de urina, ou se realmente é a bolsa, né? Como eu estava indo para 37 semanas, então realmente eu já tinha no dia 20, pegou a minha licença maternidade no trabalho. Eu trabalho em uma cidade vizinha aqui da cidade onde eu moro. Então, como eu pegava muito trânsito,
Eu acabei saindo uns dias antes. A minha cesárea estava programada para o dia 8 de julho, quando o Miguelzinho estivesse indo para 39 semanas, mas ele acabou antecipando. Eu já estava de licença, já estava em casa na quinta-feira e comecei a perceber essa perda de líquido. Bom, conversei com a minha mãe estava em casa aqui comigo, ela tinha que ir para a escola, porque ela estuda à tarde. Eu falei, mãe, tá estranho, eu vou começar a perceber para ver se eu identifico. Então a gente começa a identificar algumas diferenças, né? O cheiro, por exemplo, do líquido amniótico, ele tem um cheirinho parecido com uma água sanitária. Ela é um pouquinho colante, ela é um pouquinho mais colante assim do que o xixi, por exemplo. E o xixi, ele tem cheiro de xixi, então a gente percebe. Eu tomei um banho e coloquei uma calcinha com uma cor bem clarinha para me ajudar também na identificação. E coloquei um absorvente, aqueles protetores diários, sabe? Para ver se eu conseguia identificar. E foi aí que eu identifiquei que realmente eu estava perdendo líquido. Na quinta-feira, à tardezinha. Avisei a minha mãe que ia esperar ela chegar em casa, porque não queria ir sozinha e chegar na maternidade, ter que voltar, né? Então eu resolvi esperar, porque tava tudo bem, era uma perda muito pequena, a bolsa não tinha estourado ainda, então eu resolvi esperar. Por volta de 9 horas da noite, a minha mãe chegou em casa. Nesse tempo, como eu já havia gravado o vídeo arrumando a malinha do Miguel, a malinha dele já estava toda pronta. Então, o que eu fiz? Tomei banho com calma, lavei meu cabelo, separei as minhas roupas, tudo com muita tranquilidade, esperando a minha mãe chegar, porque a bolsa não tinha rompido. Aí, por volta de umas 9 horas da noite, ela chegou em casa, e quando ela chegou em casa, um pouquinho depois, uma meia hora, eu já estava na cama, cochilando ainda, eu senti muita vontade de fazer xixi. Eu acordei com muita vontade de fazer xixi. E fazendo xixi. Então, assim, é uma coisa muito louca. Por quê? Quando estourou a minha bolsa, o líquido amniótico, quando a bolsa estourou, é uma sensação como se você estivesse realmente fazendo xixi, mas você não consegue controlar. Então, você não consegue segurar. Eu acordei já descendo o líquido amniótico, mas com vontade de fazer xixi. Foi muito louco, foi uma sensação assim muito estranha pra mim. E aquele líquido desceu e eu continuei com vontade de fazer xixi. Ou seja, o que desceu, na verdade, era a minha bolsa. A minha bolsa tinha estourado, foi por volta de umas 9h30 da noite. A minha mãe em casa, eu me troquei, tomei outro banho, avisei a minha mãe, mãe, estourou a bolsa, vamos pro hospital. Então já estava tudo pronto. Eu peguei as malinhas, peguei os meus documentos, então os documentos dos exames que eu fiz, ultrassom, a minha carteirinha de gestante, onde tinha toda a minha informação do pré-natal, já estava tudo prontinho. Chamei um Uber e nós fomos pro hospital. Chegamos lá por volta de umas 10h20 da noite. Chegando lá, eu tinha pego toda essa pastinha de documentos, com os meus documentos. Porém, eu estava tão nervosa, preocupada com a mala, preocupada com a bolsa que tinha estourado, em pegar uma toalha para forrar no banco do carro, estar ali com a minha mãe, aquele momento, né, que eu estava nervosa, não sabia o que eu ia passar, né, por ser primeira gestação. A gente vê relatos como esse que eu estou gravando para vocês, mas sentir na pele, vivenciar esse momento é muito diferente, é tudo muito novo para uma mãezinha de primeira viagem. Bom, quando eu cheguei lá, que eu fui pro atendimento, novamente eu tive uma nova perda de líquido, mais um pouquinho de líquido amniótico eu perdi. Então, a bolsa continuou ali saindo líquido, né? Aqui da minha casa até o hospital, mais ou menos uns 20 minutos de carro, de 15 a 20 minutos. E como eu disse para vocês, eu estava muito nervosa. Quando eu percebi, pessoal, eu tinha esquecido a minha pastinha com todos os meus documentos da gestação, dos exames que eu tinha feito, a minha carteirinha de gestante, deixei em casa e eu fiquei muito nervosa, muito desesperada, sem saber o que eu ia fazer.
Nesse momento, já as horas foram se avançando, já era quase 11 horas da noite. Eu liguei pra Fran e eu pedi pra ela vir na minha casa pra buscar essa pastinha de documentos, porque não tinha como ser atendida sem essa pastinha. E aí começou a correria. Ela foi ao hospital depois de um dia de trabalho todo, imagina, fora de hora, né? Você ligado, nada, olha, a bolsa estourou. Foi bem assim corrido, foi muito louco. E ela foi super parceira. Pegou a minha mãe no hospital, elas vieram em casa, pegaram uma pastinha e voltaram para o hospital. Nesse momento, eu já estava sentindo contrações. Eu comecei a sentir contrações já no carro, então eu comecei a entrar já no trabalho de parto. Comecei a sentir contrações de 20 em 20 minutos, de 19 em 19 minutos, de 18 em 18 minutos, e elas foram ficando mais estreitinhas uma da outra e muito mais forte. Quando eu cheguei lá, que fizeram um cardiotopo, começaram a fazer os exames e viram, né, que eu estava já entrando em trabalho de parto, já tinha estourado a bolsa, começaram a ritmar então as minhas contrações. Pessoal, desconsiderem o barulho, tá passando moto aqui, então vai fazer um pouquinho de barulho mesmo, tá? Eu não vou cortar o vídeo, vou seguir o relato. Bom, começou então essas contrações ritmadas ficando cada vez mais forte. E as horas foram passando. Nisso a enfermeira veio e falou pra mim, mãezinha, como você está? Já estavam com a minha carteirinha de gestante de 36 semanas. O Miguel ele vai nascer provavelmente prematuro, porque ainda faltam 2 dias. Vamos precisar aplicar em você o corticoide, que é aquela injeção para ajudar o pulmãozinho do bebê. Foi feita então a aplicação dessa injeção. E olha, eu senti muito, dói muito, é bem doloridinha. Ela falou que eu ia sentir um pouquinho, mas eu já estava com tanta contração, com tanta dor, eu já estava dilatando, já estava mais ou menos com 8 minutos entre uma contração e outra. Tomei essa injeção e precisei colocar uma sonda para fazer uma coleta de xixi, um exame de urina. Para fazer esse exame, eu precisei passar uma sondinha, então, para fazer a coleta do xixi. Como tinha perdido o líquido amniótico, para não misturar o líquido junto com o xixi para o exame, para não atrapalhar no resultado, eles precisaram passar uma sonda em mim para poder fazer a coleta. Isso também foi bem chatinho, confesso, o toque realmente incomoda, mas você tá ali com tanta contração, com dores, que isso acaba sendo apenas parte do processo. A gente acaba tirando uma força de onde realmente a gente não sabe de onde vem aquela força. Vai acontecendo ali e você só quer ver o rostinho do seu bebê e saber que tá tudo bem. Coletaram então os meus exames, me deram soro para ver se amenizava a dor. E o médico disse, Carol, se você tiver em trabalho de parto, esse soro ele não vai resolver. As contrações realmente elas vão ficando mais ritmadas e conforme a sua dilatação, a gente vê a via de parto. Bom, como eu já fazia um tratamento, já faço um tratamento, e eu tive diabetes gestacional durante a minha gestação e também uma comunicação interatrial, o médico achou melhor e ele me indicou que a gente fizesse uma cesárea, então foi uma cesárea de emergência. Eu tive todo o período de trabalho de parto, as contrações, porém eu não cheguei na fase de expulsão, então naquela fase é onde realmente o bebezinho nasce de parto normal. Foi necessário fazer uma intervenção, então durante o período de trabalho de parto, foi me indicado essa cesárea, e ele chegou no quarto e falou para mim, Carol, em 10 minutos o centro cirúrgico já vai estar todo pronto, nós médicos e enfermeiros vamos estar lá para direcionar, então o seu parto vai ter que ser cesárea, uma intervenção cesariana. Eu já estava preparada para isso, eu já estava com o coração aberto para que as vias de parto acontecessem de um que fosse melhor realmente para mim e para o Miguelzinho. Então eu fiquei super tranquila. Tem algumas mamães que já vão programada, a minha cesárea estava agendada, mas eu sabia que tudo poderia acontecer. Se eu tivesse uma excelente dilatação e não tivesse nenhum problema, eu teria normal sim, mas eu sabia
que poderia acontecer alguma intercorrência e realmente a cesárea era uma segunda opção desde o início. Já tinha até agendado por precaução mesmo, então tudo bem, tava super tranquilo. Independente de como foi a sua via de parto, isso não vai te deixar menos ou mais mãe, ou menos ou mais forte, né? Porque só de gerar uma vida e trazer essa vida para o mundo, independente da via de parto, sabe? Não fica pensando nisso, não fica se cobrando quanto a isso, porque mãe é mãe e o processo ele é uma via que seja melhor para você e para o bebezinho também. Isso foi o que aconteceu comigo. Entramos então para a sala de anestesia, uma sala super gelada. Quando me colocaram no centro cirúrgico, eu pensei que ali era só o momento que eu ia tomar a hack, mas não. Foi ali onde tudo aconteceu, já me deitaram. O anestesista, Dr. Rafael Nogueira, já veio ao meu lado, conversou comigo, me acalmou, me preparou ali as trocas, né? A gente precisa colocar uma camisola, e foi conversando comigo, me deixando tranquila. Tinham duas enfermeiras ao meu lado que foram maravilhosas. No caso do hospital onde eu ganhei o Miguelzinho, a acompanhante ou acompanhante, ele só pode entrar depois que a mamãezinha já estiver pronta, já estiver preparada, aí que entra o acompanhante. E eu já estava super relaxada, aplicaram a anestesia em mim e foi muito rápido. Em menos de 20 minutos, o Miguelzinho já estava ali comigo. Ele chorou um pouquinho, estava ali junto com o meu acompanhante. Foi muito emocionante, foi um momento único e indescritível na vida de uma mulher. Mas eu realmente não sabia, foi muito rápido. Eles só encostaram o Miguelzinho alguns minutos do meu lado, não deu nem um minutinho, e já tiraram ele, e já tiraram a minha mãe, que estava comigo, para me acompanhar. E já levaram eles para uma outra sala, foram conversar com a minha mãe, e eu fiquei ali. Terminaram de fazer todo o procedimento, me levaram para a sala de recuperação. A sala de recuperação, para quem não sabe, quem nunca teve um parto cesárea, é uma sala onde você fica se recuperando. Então você não pode erguer a cabeça, você tem que ficar ali por algumas horas para você ir para o quarto, permanecer deitado algumas horas, para depois o médico liberar banho, alimentação, água, né, para você beber água, enfim. Então é uma sala onde você fica ali. Eu ganhei o Miguelzinho às 5h15 da manhã e já era mais de 3 horas da tarde. Eu estava ali já tinha ido pro quarto, estava me recuperando, estava com sonda, deitadinha e eu não sabia exatamente nada do que estava acontecendo. A minha mãe foi junto com ele. Eu vi que eles demoravam muito e eu comecei a ficar muito preocupada, a ficar muito nervosa, assim, querendo saber alguma informação, nervosa no sentido de preocupação mesmo, não estava entendendo o que estava acontecendo. Quase 4 horas da tarde veio uma médica conversar comigo e me explicou o que tinha acontecido. Como o Miguelzinho nasceu prematuro, ele teve uma predisposição para pneumonia e ele precisou ser encaminhado para UTI para respirar com a ajuda de alguns aparelhos. Eu fiquei muito triste, assim, os meus pés perderam o chão, literalmente. Eu fui pro banho. Foi um momento também bem difícil, doloroso, você ter que levantar, precisar ali do apoio. Voltei pra cama muito triste, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Quase 7 horas da noite, a minha mãe voltou pro quarto, então ela acompanhou todo o processo do Miguelzinho, os primeiros exames, a internação, os primeiros momentos dele ali na UTI. E ela veio para conversar comigo, me acalmar e cuidar de mim também. Nós passamos a noite ali, ela foi conversando bastante comigo. Os exames do Miguelzinho foram acontecendo e por volta de umas 8h30 da noite eu consegui visitá-lo pela primeira vez. Eu ainda não peguei o Miguelzinho no colo. Hoje é dia 27, então ele tá com 5 dias e eu ainda não peguei o Miguelzinho no colo pela primeira vez. É muito difícil isso pra mim, tá sendo bem doloroso, porém é um processo que eu sei que ele está passando, está estável, está respirando ainda com a ajuda de aparelhos para se acostumar aqui do lado de fora, né? Se acostumar com o ar que a gente respira e ficar bem para depois ele
receber alta, né? É muito difícil você chegar em casa, igual eu tinha arrumado toda a malinha dele, arrumado o quartinho, as coisinhas dele, e chegar em casa de alta sem o seu bebezinho. Eu fiquei 48 horas no hospital, passei pelo processo da questão da amamentação. Eu vou deixar para gravar no próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então eu vou trazer para vocês, já tá tudo preparadinho aqui, o relato como foi essa questão da amamentação. Essa segunda parte eu vou soltar no próximo vídeo, tá bom? Foi muito difícil vir para casa, sim, sem o Miguel. Muito triste. Ontem eu fui no cartório para registrá-lo, mas é pensar que lá é um lar temporário, né? Que ele está lá para se recuperar, que ele está lá para se acostumar aqui fora com o ar que a gente respira, né? E que aqui tá tudo pronto para recebê-lo. E muito em breve ele vai estar aqui, com certeza, desfrutando de tudo que nós, que somos mães, preparamos durante toda a gestação para receber os nossos pequenos. A nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus é acreditar que Ele nunca faz nada pela metade. Tudo tem um propósito, um porquê, um ensinamento para nós, para que a gente se fortaleça, para que a gente veja a maternidade com os olhos de amor todas as mãezinhas vê, mas valorizar desde o chorinho até as noites em claros com os nossos pequenos, alimentar esse amor que é tão infinito. Só quem é mamãe sabe o quanto a maternidade ela transforma a nossa vida, de menina, de moça, de jovem, para uma mulher, para uma mãe, né? Estou vivendo assim uma fase linda da minha vida. Vou lá visitá-lo, oro, peço para Deus, sei que Ele está lá ao lado do meu filhinho, guardando o Miguel para o retorno dele. E eu tô gravando esse vídeo com muita alegria e esperança que todos os dias ele está melhorando e que logo, logo ele vai estar aqui junto comigo. Eu vou deixar no finalzinho desse vídeo alguns momentos lá do hospital que eu consegui gravar, como tá toda aquela situação, aquele momento, a gente não consegue gravar tudo, todos os detalhes, mas o que eu consegui gravar, eu gravei com muito carinho para vocês. Tinha alguns momentos que eu ainda não sabia o que estava acontecendo, né, como eu disse para vocês, mais uma fotinha dele, com muito carinho. Eu vou deixar esses momentos muito especiais que eu vivi lá no momento que eu estava recebendo o meu filhinho. Muita fé, muita esperança. Se você também está passando por essa situação, creia e confie que vai dar tudo certo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, por aqui seguimos. Minha bolsa estourou no dia 21 de junho. Vim para o hospital, era por volta de umas 11 horas da noite. Agora já são 1h30 da manhã, do dia 22 de junho. E estamos aqui, tomando soro. Remedinho. Tô sentindo contrações ritmadas já. Só à espera do Miguelzinho. Vamos lá. Esperando pra tomar meu banho. Ele tá aqui. Tô com sonda. Tá no quarto. A outra mãezinha acabou de ir embora pegar. Já comi água. Ah, a mãe guardou a água na geladeira. Mas tá tudo bem. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 23 de junho. Não deu pra gravar muito, mas ontem, no dia 22, o Miguelzinho resolveu nascer com
com 36 para 37 semanas por 2 dias, que faltava para ele nascer com 37 semanas. Eu vou deixar junto com o relato esse vídeo, mas a gente tá aqui com a minha mãe no cantinho e agora eu tô aqui me recuperando. Tô gravando um pouquinho pra vocês, pra deixar junto com o relato, tá bom? Um beijo.